Você que quer sair de uma tela dessa mesmice, para uma tela dessa, com muito mais funções, fica até o final do vídeo, que eu vou te mostrar um passo a passo para você fazer isso aqui você mesmo. E aí pessoal, como que vocês estão? Vou dar um andamento aqui na Launcher para vocês e depois eu vou fazer o passo a passo aí para vocês, tá bom? Então vou passar rapidinho aqui para vocês, para não ficar essa introdução muito longa, e também esse vídeo aqui ele vai ficar um pouquinho longo, então eu quero adiantar para vocês aí. Você tá vendo aí que tá apitando sem cinto, perceba lá na parte superior, na hora que eu apertar o cinto aqui vai sumir ali o ícone, tá vendo? Então essa launcher aqui, ela é muito bem intuitiva, tá? Você vai ver que tem um carrinho aqui que é próprio da BYD, que eu já fiz. Isso aqui é um spoiler que eu vou pôr lá no final do vídeo para vocês, tá bom? Então aqui a gente tem várias opções, tá? Se eu clicar aqui, ó, tem aquela parte do papel de parede. Isso aqui eu vou passar passo a passo para vocês daqui a pouco, tá bom? Então aqui é uma introdução só para vocês ficar com um pouquinho de água na boca aí e tá todo o pessoal aí querendo isso aí. Essa parte aqui dos gráficos, tá? Eu consigo ter toda a parte aí de gráficos, de quanto a gente andou por dia, quanto ele fez, tudo certinho, tá bom? Se eu clicar de novo aqui, ele vai abrir os aplicativos. Se eu clicar de novo aqui, ele vai abrir essa parte aqui do carro, tá? Que a gente chama de Tesla, alguns falam que é velocímetro e tudo mais. Depois eu vou fazer uma aplicação aqui que eu vou conseguir... Vou até clicar aqui só para vocês verem. Não quero me alongar muito aqui, senão vocês vão ficar tudo curioso, tá bom? Aqui ele já abriu mapas aqui onde eu tô, tá bom? Eu vou dar a seta que eu vou entrar no local aqui, ó. Vocês vão ver que tá piscando aqui na sua esquerda, tá piscando aqui o seta aqui em cima. Tudo isso é muito configurável, tá vendo? Na parte aqui de baixo aqui, ó, eu vou até pôr uma setinha para vocês aí, tá vendo que tá o iconinho aí da parte aí do carro regenerando e tudo mais, né? Essa outra parte aqui, deixa eu clicar aqui para vocês verem, né? A gente tem toda uma configuração aqui que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Essa parte de ícones também, tudo configurável. A parte da bússola funcionando e essa parte aqui de ar condicionado. Vamos ligar o ar aqui só para vocês terem uma noção, né? Ó, tá ligando aqui, tá bom? Então é isso, meus amigos. Fica aí até o final do vídeo. Vai valer muito a pena. Essa launcher aqui é uma launcher muito interessante. Vocês vão ver aqui em cima aqui, ó, tem muita coisa configurável que a gente consegue aí configurar, tá bom? No final do vídeo eu vou fazer um passo a passo aqui do que eu tô usando para passar para vocês aí certinho, tá ok? Então bora pro vídeo aí. Deixa já seu like, compartilha, que isso aqui é um conteúdo que eu demorei tempo aí para fazer isso aí, tá bom? Fala, meus amigos, como que vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Meus amigos, no vídeo passado, né, eu fiz um vídeo aí de desbloqueio, instalação, downgrade, e eu fiz um bônus lá do ADB, que a gente vai aplicar alguma coisa aqui nessa launcher, tá? E eu fiz uma palhinha dessa launcher aqui, então a turma ficou muito curiosa, me chamaram, tudo, e eu falei, dá um pouquinho, tem um pouquinho de paciência que eu tô fazendo passo a passo, tá bom? Então eu vou tentar aqui, não vou falar que eu sou especialista, porque eu sou um cara que fuça, tá? Algumas coisas aqui da launcher vai funcionar para mim, não vai funcionar para você. Eu vou, no meu sentido, vai fazer uma função para você, vai fazer outra, que eu falei, eu não sou especialista, tá bom? Eu vou tentar fazer conforme a minha experiência e conforme o meu uso aqui, que eu consegui deixar do padrão que eu quero hoje para funcionar. Então, a princípio, existem várias versões desse aplicativo, tá bom? Desde a versão 08, eu vou clicar na tela, vocês vão ver onde eu vou estar clicando, tá? 08, 09, 10, 11, 12, tem a 12 mini, a 12 total, a 13 mini, a 13 total. Nesse tutorial aqui, eu estou fazendo uma emulação de um tablet para mostrar para vocês melhor, porque lá no carro o celular fica tremendo, não tem tripé, não tem microfone, não tem nada.
Então aqui eu consigo mostrar um passo a passo e vou intercalando com imagens lá do carro, mostrando como funciona, e depois eu faço um review diretão no carro lá para vocês entenderem todo o funcionamento, tá bom? Então aqui no tablet hoje eu instalei a 13 total, porque ela funciona em português, mesmo com a 12 aqui. Só que no carro a 12 mini é melhor que todas essas aqui, tá bom? A 13 ela tem alguns bugs no carro. Vão corrigir isso? Vão, mas com o tempo, tá? Depois eu vou deixar para vocês na descrição link, tudo, fórum do pessoal. Vai ter muita coisa aí que a gente pode progredir junto, quem sabe fuçar um pouco mais nisso e fazer isso aqui para vocês, tá bom? Lembrando, essa launcher aqui ela é uma launcher gratuita, tá? Não vou cobrar nada para fazer isso aqui, vou deixar os links para vocês aqui. Então, assim, e também assim, preciso ter a multimídia desbloqueada? A princípio, sim, para instalar o aplicativo. Existe um processo que você consegue instalar o aplicativo sem desbloqueio. Preciso estar desbloqueada com o ADB configurado? Para algumas funções, sim, tá? Eu vou mostrar aqui no passo a passo. E depois, assim, dá para funcionar sem isso? Perfeitamente, tá? Ele vai ler as funções do carro e vai aplicar aqui, tá? A BioID devia trazer isso aqui, nativo, mas infelizmente não traz, tá bom? Então nesse primeiro aqui, ó, que nem eu falei, né, vai ter 8, 9, 10. Então nesse tutorial aqui a gente está fazendo a 13 em português para vocês entenderem passo a passo, tá bom? Então agora a gente vai instalar a 13 aqui e eu vou abrir a primeira vez para vocês verem como que eles pedem lá no aplicativo. Então, meus amigos, aqui estou emulando o Android, tá? Que nem eu falei, algumas funções vão aparecer aqui porque estou no Wi-Fi e o Android entende um pouco melhor, algumas funções não aparecem no carro. Então aqui eu estou com a do Launcher instalada. Quando você clicar a primeira vez, ela vai piscar e ela vai desligar e vai entrar de novo, tá? Não sei se é o caso aqui no tablet, mas no carro vai fazer. Então vamos abrir aqui, que ele vai pedir as permissões de ODB e tudo mais, aí a gente vai permitindo. A gente abre aqui. Nesse caso, ele não só está pedindo a permissão, tá? Muita coisa vai estar em chinês, então tenham paciência aí, tá bom? A gente vai aqui dando. Vamos permitir que ele faz a permissão aí do acesso do local, né? Acesso à pasta e fotos. Aqui ele vai pedir que ele quer permissão o tempo todo. No carro ele não pede isso, tá? Aqui eu já vou pôr não, porque eu já dei autorização para eles, ok? Então quando você abre a launcher, a primeira coisa que aparece é isso aqui. É um carrinho aqui, efeito Tesla, né? Aqui embaixo aqui eu tenho alguns widgets, né? Tá bom? Até apareceu uma mensagem ali, sumiu, não consegui ver. Aqui na direita tem os aplicativos, uma barra de aplicativos. Aqui em cima, se o seu carro for híbrido, ele mostra a quilometragem, a bateria, alguma coisa. Se for híbrido, é só elétrico, né? Se for híbrido, mostra aqui economia de combustível, tudo. Aqui no seu lado direito, em cima, tem algumas funções aqui que depois a gente vai habilitar, desabilitar. Algumas funcionam, algumas não, tá? Então essa aqui é a primeira tela, vamos dizer, da do Launcher. Tá sem tema nenhum, depois a gente vai personalizar tudo isso aqui, tá ok? Agora o que eu vou fazer para vocês? Eu vou abrir aqui o menu, né? Aqui é a tela de aplicativos, tá? Como aqui tá no tablet, né? Então tá pegando os aplicativos que tem no tablet. E aqui tem essa primeira aqui, tem os aplicativos padrão aí do Launcher, ok? Papel de parede, temas, estatística do carro, tem algumas que a gente vai habilitar aqui e tudo mais, tá ok? Então em configurações, deixa eu só lembrar para vocês que eu vou fazer aqui um passo a passo, tá? De todo esse processo aqui. Então eu vou colocar para vocês aí no YouTube os capítulos, tá? Não entendi aqui o permissões avançadas aqui. Então vai ter os capítulos aí para você voltar e colocar tudo aí, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai voltar aqui e vai em configurações. Então ele vai vir aqui primeiro nesse sistema, ele vai dar todo
uma informação aqui, verificar se há atualização aqui ou não, né? Conforme eu falei, eu estou usando a 13 para fazer essa demonstração, mas no carro não é a 13, é a 12M, tá? Porque eu uso ela em inglês, porque em português falta algumas coisas que eu vou explicando ao longo do vídeo, tá ok? Então agora eu vou fazer as pausas, né, de cada etapa aqui para vocês e vou explicando uma por uma. Vamos para a aba BYD, aqui na sua direita, tá? O que isso quer dizer? Que essa launcher foi adaptada para a BYD. O que seria, vou fazer uma pausa aqui, tá? O que seria Dudu Launcher? A Dudu Launcher, eles têm uma multimídia, eles são fabricantes de multimídia, tá? Então eles têm a multimídia própria deles. E eles têm o aplicativo deles que rodam lá. Porém, eles fizeram uma Dudu Launcher que ele roda em qualquer multimídia que você consiga instalar aí, tá? Pioneer, Vision, Alpine, todas aí do mercado que você quiser. Alguns carros específicos que você consegue instalar, tá? Não só a BYD. Essa que a gente está usando aqui, ela é específica mais para BYD, porque vai ter algumas funções de módulo e tudo mais. Tá ok? Só para explicar. Então vamos lá. Aqui no básico, tá? A gente começa lá. Selecionar a categoria do modelo. Se você tem híbrido ou eletricidade, tá? Se eu colocar eletricidade, ele vai pedir para mudar. E a hora que a gente voltar, você vai ver que aqui, ó, só tem as informações do elétrico, tá bom? Então vamos voltar para lá, BYD, né? Estilo aqui, ele vai pegar as informações do ADB. Ele vai dar um erro aqui, mas no carro depois eu passo para vocês, ó. Ele tá dando um erro aqui porque ele não achou, mas quando você tiver no carro ele vai dar certinho. Permissões para o D-Link. Você clica aqui também e ele vai pedir, ele vai falar aqui que não pôde ser obtido, né? Mas ele vai dar a ferramenta lá e vai dar ok, tá bom? Aqui, ele tem o Dudu, ele permite que ele opere a janela, tá? A janela do seu carro, tanto a traseira como a frente. No BYD Mini não funciona, tá bom? No Gol, no Song, eu não fiz os testes. Pode ser que funcione? Pode ser. Mas aqui no Mini não funcionou. Então a gente pode ativar aqui, ele vai falar que pode esperar até uns 5 minutos e tudo mais para ele ler o sistema. Porém, não vai funcionar no Mini, tá bom? Então vamos permitir aqui. Essa operação aqui, ó, ele fala aqui se você quer ou não, tá? Que tenha permite utilizar a abertura do fecho das portas. Se você quiser fazer isso aqui, habilita, tá bom? O carro original do ambiente de trabalho acorda. Isso aqui não entendi muito bem, tá? Mas a gente deixa aqui assim. Estatística da eletricidade. Isso aqui é legal porque muita gente, quando desliga o carro, vem um resuminho ali no painel, né? Você dirigiu por tantas horas, quanto tempo, quantos km. Só que ali é muito vago, né? Então, esse launcher acumula isso aqui e você consegue ver. Aqui a gente não vai conseguir ver porque tá vazio, né? Mas ele vai marcando aqui e tudo mais. Eu vou mostrar isso depois lá no carro rapidinho, tá? Aqui é mais um passo a passo para vocês entenderem, ok? Correção de informações. Correção de 10 vezes da tela de energia, ele não tem opção, tá? Então, não tem o que a gente fazer. Correção das informações do interruptor, também não tem. A gente tem calibração aí do sunroof. O que é sunroof? É o teto solar, tá? Não tem também. A permissão aqui, ó. Compatibilidade, né? Do aquecedor de banco. Isso aqui é aquecedor de banco, tá? Não tem, a gente não tem, né? Então só vou por aqui, ele vai reiniciar porque ele vai habilitar, tá bom? Então, vamos voltar lá onde a gente estava. Do básico, né? E aqui, Dolphin ao ar-condicionado compatível. A gente põe que sim, que ele pode controlar seu ar-condicionado, tá bom? Então, essas aqui as informações básicas. Vamos aqui, a ligação original do carro. O que é isso aqui? Ao utilizar o pop-up, se você abrir a porta do carro, ele vai mostrar um carrinho aqui no meio, aqui, ó, com a porta aberta.
Se quiser, você põe sim, tá? Ícone das informações de música. Cara, eu mudei todos esses aqui, não teve melhoras e alterações, tá? Então fica a critério de cada um. A luz utilizada na detecção de luz. Aqui também não vi diferença, tá? O do Launch está sincronizando com o carro de dia? Sim, né? Não tem opções, tá? Então aqui mais informações. E aqui a permissões avançadas é onde que a gente foi lá no vídeo anterior, no bônus, e deu a depuração do ADB. Então quando a gente vai pôr essa permissão aqui, que ele vai ler todo o sistema do carro aí, e a permissão para fazer o PIP, depois a gente vai chegar lá, você vai começar a ter que ter isso aqui habilitado. Precisa? Não, tá? Como eu falei, vai depender aí do que você quer fazer ou não. Então ele vai pedir a permissão aqui. Como a gente não está no carro, isso aqui vai ficar não inicializado. Mas depois no carro ele vai inicializar. A gente vai clicar aqui e vai dar um reiniciar a launcher, tá? E vamos voltar lá. Aqui ele vai ficar dando essas mensagens mesmo, não esquenta não. E vamos pedir a permissão do S aqui, tá? Vamos reiniciar de novo. Então aqui ele vai ficar habilitado, deixa ele dar as mensagens aqui. Vamos pôr não aqui. Ó. Então aqui ele vai dar essa permissão aqui, ó. Então tá aqui. No carro ele vai estar inicializado e a gente consegue fazer outro processo, tá ok? Então esse aqui é o básico. Ambientes de trabalho. Então aqui ele fala que não está conhecido. Tá ok, tá? Ambiente de trabalho. O que que ele vai fazer aqui? Animação de sinal de mudança de direção. Se você pôr aqui e der ok, quando você dá seta, aqui do canto ele vai ficar piscando. Ou aqui nesse canto. Eu acho legal, tá? Sinal de mudão, direção de compatíveis. Home animações. Isso aqui seria animações que se você notar aqui no cantinho ele habilita. Aqui na launcher, ele vai habilitar um aqui no cantinho, aqui bem no seu lado direito, aqui esquerdo, tá bom? Cara, eu não uso isso aqui não, tá? E você pode aqui mudar a cor, colocar uma cor personalizada. Isso aqui também não tem serventia para nada, tá bom? Melhorias de câmeras 360. Bom, meu carro não tem câmeras 360, então eu não posso dizer se isso aqui funcionou ou não, tá? Então, vou explicar rapidinho, se vocês quiserem configurar nos seus, depois vocês deixam um comentário aí para mim, tá bom? É muito importante isso para mim falar para vocês aí. Quer controlar os 360? Habilita, né? A distância do radar, ele vai habilitar a distância, depuração do radar, utilização de voz à distância, se você quer voz ou não, a distância máxima do radar e algumas configurações aqui que para mim não fez diferença nenhuma, ok? Vamos para a saúde da bateria, aqui ele vai informar, é só um informativo, da tensão, da temperatura, do consumo, da tensão máxima e do consumo médio. Então aqui tem a saúde da bateria também, quantos por cento está. E a ferramenta ODB, ele vai falar que não está obtido, mas o carro depois a gente vai falar. Quando ele está ligado, ele tem algumas opções aqui, que de notificar a luz de trabalho, a luz de registro, não faz muita mudança tudo isso aqui, tá? Ocultar barra de navegação, se você quiser, que é aquela barra que fica aqui embaixo, que é da BYD, né? Exibir ou não. E aqui é reiniciar a launcher, tá? Isso aqui, ó, tá em chinês. Então essa ferramenta aqui da BYD tem todos esses passo a passo aqui. Espero que com 10, quase 10 minutos aí de vídeo vocês consigam entender um pouquinho, tá ok? Essa funcionalidade aqui da BYD é mais entre sistema do carro ou não. Então agora vamos para o início, que seria a parte da configuração já da launcher, tá bom? Então vamos aqui para o início, que seria a home, né, da nossa launcher aqui, tá bom? Eu vou tentar explicar depois passo a passo aqui para vocês. Então vamos no início, a apresentação. A gente pode configurar ela para existir, começar no modo normal ou modo minimalista. Vamos pôr aqui só para vocês entenderem. Ele vai mudar aqui em três widgets, tá bom? Então aqui vocês conseguem configurar aí
conforme vocês queiram. Aqui são aplicativos, a gente pode selecionar aqui, esse aqui, por exemplo, né? Tem algumas informações. Aqui você pode selecionar um navegador padrão, né? Vamos deixar o mapas mesmo, que ele não está conseguindo abrir por causa do PIP, tá? Daí vai muito de gosto, tá? Aqui são o tocador, né? Se você quiser mudar, tem outras opções com bússola. Essa informação aqui não funciona em nenhuma launcher, tá? Essa informação de tempo, temperatura, tá ok? Não funciona em nenhuma das versões. Você tem essa aqui também, ó. TPMS não está configurado porque a gente não está no carro, tá? E aqui é um velocímetro que você consegue aí visualizar. Então vamos voltar para o minimalista, tá? Só para vocês entenderem. Aqui a gente consegue aí ter essa parte aí de um carrinho, uma animação aqui, velocidade. Ele até pegou o GPS, está até andando aqui, mas eu estou parado, tá bom? Então vamos lá no início, tá bom? Configurações básicas. Ajuste do widget. O que seria isso aqui, tá? Seria aquela parte lá embaixo. Vamos voltar aqui. Seria essas partes aqui embaixo, tá? Você vai ver que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Se você clicar e deixar clicado, ele vai te dar aqui modificar. Seria a mesma tela que a gente viu lá. Então a gente pode acrescentar tempo, relógio, bússola, seletor de app, fluxo de energia, consumo de energia, informações, controle do veículo, consumo e essa aqui. Vamos dar um OK aqui, confirmar. E aqui agora a gente habilitou todas, tá bom? Todas. Porém, algumas funcionam, algumas não. Vamos voltar lá. Depois vocês vão configurando aí, tá? Widget grande preferido do arranque, navegação. Então aqui é a tela inicial que a gente vai começar, que ela vai apresentar. Se você pôr condições do veículo, ela vai chegar nesse patamar aqui, tá? Se a gente mudar aqui para papel de parede, por exemplo, ela vai cair neste daqui, ó. Deixa eu só mudar aqui. Vai cair nisso aqui, que é um papel de parede, tá? A gente consegue mudar esse papel de parede? Consegue. Depois eu vou explicar como aí. Então aqui, com muita configuração, aí vai começar a personalizar cada um. Lista de aplicação, então a gente volta aqui e vai cair na lista de aplicação, tá? Deixa eu só selecionar ele aqui. É que aqui não vai aparecer, mas depois eu mostro no carro para vocês. Layout do interruptor. O que é isso aqui? Isso aqui seria o layout, né? Então ali embaixo a gente tem os widgets aqui, pode ser... Deixa eu voltar aqui, fica mais fácil vocês entenderem aqui. Configurações da tela. Vamos voltar aqui. Aqui a gente pode tirar a dock aqui do lado, tá bom? Ele não foi porque eu não dei aplicar. Deixa eu voltar aqui. Posso pôr aqui embaixo aqui. É que eu tô clicando e ele tá sumindo, tá? Então vou fazer assim, ó. Aqui é a direita ou esquerda. Se você gosta, dirige do lado direito ou esquerdo. Aqui é o zoom, tá? Ele vai dar um pouquinho. Eu vou tirar a dock aqui para vocês verem. E vou deixar a mini aqui, que vocês vão ver aqui que eles vão mudar. Então vamos recarregar aqui só para vocês entenderem, tá? Então aqui, ó. Eu dei o zoom lá, então você vai ver que a fonte ficou menor. Lá na configuração aqui, a gente tinha deixado a lista de aplicação, por isso que ele veio aqui na lista de aplicação, tá bom? E aqui ficou mini, tá? Particularmente eu não gosto não. Tem gente que vai gostar, mas eu não gosto. Eu tirei aquela barra daqui, ok? Então vamos só voltar como era antes, para vocês terem uma noção aí, tá? Então eu vou voltar aqui, tem um pouquinho maior, mas eu não gosto. E vamos voltar a... Eu gosto de deixar sem a dock, tá? Tem um lugar aqui que eu coloco a dock embaixo, mas não é o caso. Vamos deixar assim. Só deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui, para ficar um pouquinho mais visível para vocês aí. Então, aqui ele vai vir aqui nos papéis, nos aplicativos, né? Vamos mudar aqui para deixar sempre ali no
carrinho ali, que é onde que todo mundo gosta. Eu particularmente já não gosto, eu deixo no mapa, tá? Que seria essa parte aqui, navegação. Então hoje aqui vai cair aqui. Ok, deixa eu pôr navegação aqui, vai ficar aqui. Vamos voltar lá então. Eu venho aqui em cima, tá? Se eu tirei a barra, venho aqui em cima, em início, tá? Vamos aqui, ó, modo resumido tela ou modo janela. Isso aqui não vi muita diferença não, tá? Aí vocês vão fazendo o que vocês quiserem aí. Mudar para exibição de grande, cara, não vi diferença também, tá? Informações, isso aqui também, ele só explica que se você abaixar assim os widgets minimizam, tá? Só que eu não consegui voltar, então eu tive que reiniciar tudo. Definições da dock. Então aqui a gente, eu nem mexo nada aqui, tá? Alteração da iluminação dos widgets, vamos pôr que ele vai fazer animar os widgets. Toca 2 vezes no widget para abrir, também não, tá? E nessa aqui mais básico é isso aqui. Aí a gente vem para o widget, tá bom? Aqui você vai ver que tem muita coisa. Então aqui o navegador padrão hoje, depois a gente vai mudar isso aqui lá no carro. Hoje ele está como, ele vai vir aqui, a map, tá? Então a gente vai pôr isso aqui no carro e vai selecionar o que você quer. Dá para deixar mapas, dá para deixar alguma coisa. Então vamos deixar o mapas por enquanto aí. Que ele não vai abrir porque ele não está no PIP, tá bom? Navegador preferido ou PIP. Se você pôr essa aqui, ele vai tentar abrir o PIP. Como a gente está no tablet, não vai conseguir. Então a gente vai voltar aqui, tá vendo? Ó? Se eu clicar aqui, ele vai falar falha carregar o PIP. Eu clico aqui, ó. No carro ele abre, habilita e deixa tudo legal, tá bom? Vamos voltar aqui em cima, no início, widget. Então vamos deixar aqui só para vocês, tá? Ação da torneira, widget ou introduzir app. Tanto faz, tá? Não vai ter mudanças aqui, que se não funciona com incorporados, tá? Não vai mudar. Conteúdo da matrícula seria a placa do carro. Eu vou tirar aqui para vocês verem. Vou deixar só o D aqui, mas não alterem nada, tá? Não vai alterar. Ó, tá vendo? Não altera. Qual tipo de carro? Carro esportivo, SUV, hatch, van. Vamos deixar uma van aqui só para vocês verem que vai mudar, né? Widget navegação das informações ODB a gente deixa e plugin a gente deixa, tá ok? Só voltar aqui para vocês verem a van. Aqui a van. Vamos voltar lá porque esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, tá? Início, widget. Aqui em cima a gente está em navegações, tá? Música. Qual que é o seu música preferido lá? Eu deixo a central de multimídia, tá bom? Que ele vai abrir a central de multimídia. É um português Portugal, né? Então não vai ter. Trocar a capa não vai alterar. Ele mostra letras, não vai alterar. Músicas. Aqui é o aplicativo que quando você seleciona lá, ele vai alterar. É que eu não tenho os aplicativos aqui, mas no carro mostra mais certo. Tá? Pasta de letras. Acho que ninguém vai funcionar isso aqui porque você vai buscar a letra das músicas e tudo mais. Plugin BioID, tá? Consumo de energia. O gráfico e linhas organizadas para a esquerda. Vamos deixar habilitado. Número de informações e plugin. 4, 6 ou 8. Isso aqui a gente vai mostrar lá no começo aqui, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois vai ter o outro aqui. 1, 2, 3, 4. Então vai ser isso aqui. Vamos voltar aqui. Plugin, né? Aqui está em 6 e aqui está em 8. Então essas duas aí. Informações do veículo, essas coisas. Outra. Informações de energia. Você quer que fique imagem ou animação? A gente deixa em animação porque ele vai fazer uma animaçãozinha lá embaixo, né? Número de app 8. Widget relógio. Esse aqui não funciona, tá? E de tempo não funciona. Não pode deixar assim. Lista de aplicações. Então aqui seria mais assim, as aplicações que você vai querer aqui no canto ou ali. Eu não acabei nem mexendo muito nisso, mas aí vai muito do gosto de cada um. E o PIP, né? Que a gente vai ter aquela
aquela tela quadrada aqui que funciona como PIP, a gente pode selecionar vários arquivos aí. Vamos colocar aí um navegador, meus arquivos, uma galeria aí, tá? Atraso, tudo isso aqui a gente deixa mais ou menos do jeito que tá ok? Dia e noite, então aqui é um tema, ele vem pré-definido esses dois temas, tá? Então você pode fazer tema principal e tema noturno ou vice-versa. Eu vou deixar os dois no branco, fica mais fácil para vocês visualizarem no YouTube, tá bom? E aqui, se ele quer que você, quando muda o interruptor de luz, ele altera ou manualmente ou deixar sempre fixo. Papel de parede. Então aqui tem umas animações que você pode fazer com os papéis de parede. Ele se altere entre saída, quanto tempo eles saem, quanto tempo eles ficam. Isso aqui a gente dá uma refinada no carro. Modelo carro 3D, isso aqui eu tentei mudar de tudo, não altera, tá? Então você pode pôr carro vermelho, colocar outro aqui, colocar mais aqui, não altera em nada. Barra do status, informações do clima, informações do veículo, tá? A gente sempre deixa do veículo porque o do clima não funciona, tá? Não sei porquê, lá no fórum todo mundo reclama que não funciona, tá bom? Substituir avatar pelo tempo. Vamos pôr aqui só para falar para vocês, tá? Substituir a barra original da BioID, eu não deixo. E aqui eu venho com todos os etiquetes que eu vou pôr aqui em cima, tá? Aqui em cima e aqui em cima. Aquela do avatar é isso aqui, tá? Então ele pôs a hora aqui. Então eu vou alterar algumas coisas aqui e algumas coisas aqui e vou explicar para vocês qual funcionam e qual não funcionam. Então a gente vai vir aqui na barra de status, tá? Veículo, a temperatura no veículo não funciona, tá? No meu caso não funcionou. Informações sobre combustível, não tem combustível. Informações sobre a tensão do veículo também não funciona. Informações sobre a bateria restante, eu acho que isso aqui fica irrelevante, vai encher aqui em cima, porém dá para habilitar. Temperatura exterior, isso aqui eu deixo habilitado. Por quê? Porque eu quero saber a temperatura, tá? Umidade do veículo não funciona. Informações de ODB também não. Meteorologia funciona, tá? Vamos habilitar isso aqui só para ver. E aqui embaixo eu tenho dados móveis, Wi-Fi, tudo que ele vai informando lá, a gente consegue alterar lá em cima, tá bom? Características. Isso aqui são os aplicativos que vêm junto com a Launcher, tá? Eu habilito aqui o ar-condicionado, painel de banco não precisa, e o hub, aqui só para vocês verem, tá? Estatística de uso do carro, loja da aplicação, eu posso tirar, você pode tirar o tema, papel de parede, enfim, aqui fica a critério de cada um. E lançador, que seria aí o início, né? Forçar o completo, que seria a launch completa, eu posso deixar em tela cheia, sim ou não, tá? Definido, tá? Então aqui ele vai perguntar qual você quer definir, se é o da BioID ou esse. Você pode deixar sempre que o carro iniciar lá e depois clicar nesse aplicativo aqui para abrir ele. Ou eu já deixo aqui já pré-configurado isso aqui, né? Ativar o Bluetooth, isso aqui não vai de cada um, tá bom? Utilizar acesso ao microfone não faz diferença. Mostrar diálogo na animação também não faz diferença. Modo de volante, tá? Condutor à direita ou esquerda, sistema. E aqui alguns têm essa aqui linguagem, tá? Alguns têm aqui, mas não funciona, tá? Ela vai vir conforme tá, é a launcher mesmo. As permissões aqui que você vai dar ir para autorização, tá? Manter mesmo assim. Permissões no arranque, verificar se atualizações e ver se a aplicação está no início, né? E ver se é atualização. Então tudo isso aqui, tá? Que eu falei para vocês, deixa eu voltar aqui, você vai ver que eu voltei aqui, coloquei algumas coisas a mais aqui, tá? Algumas coisas a mais aqui. Quando você está com o cinto, ele mostra aqui algumas coisas bem legais, tá? Então esse aqui é o home, né? As configurações do home e toda a parte aí de widgets, tudo mais, tá bom? Depois eu vou fazer um pente fino lá no carro para vocês verem certinho como tá. Eu vou fazer, talvez eu faça esse passo a passo até o final aqui no tablet, depois eu faço
uma varredura no carro para vocês verem como que tá, ok? Então agora a gente vai para interação aqui, ó. Então, dando continuidade aqui na interação, tá? Primeiro aqui a opção, Navbar. Então a gente vai ter o básico aqui. O que é o Navbar, né? Vamos clicar aqui, ó. Ele vai pedir para você entrar com sua login e senha. Se você vir aqui escanear esse QR Code, ele não entra, tá? Infelizmente o pessoal bloqueou o acesso aí para você estar entrando, fazendo login e tudo mais. Então tem coisas assim que não vai funcionar. Estilo da barra de navegação, layout 1. Eu deixo sempre layout 2 com funciona de zona única, tá? Que é estilo no meu carro. Se for o seu, põe zona dupla, compatível e tudo mais. Então eu deixo sempre aqui, tá bom? Bloquear barra de navegação, deixo assim. Implementar navbar melhorada, não faz diferença isso aqui, tá bom? A barra de navegação aparece em todos os aplicativos? Se você quiser, pode sim. Eu deixo não também. Opacidade do wallpaper, navbar, a gente vai configurar depois, tá? Tema do navbar. A gente sempre deixa noturno aqui. Vai ter os dois aqui, mas eu acredito que não vai fazer diferença isso aqui também. É mais na hora de você estar configurando lá, tá bom? Gesto. Eu não costumo mexer muito aqui porque já vem meio que pré-configurado, tá? Tem alguma coisa que você queira aqui do seu agrado e tudo mais, mas não faz muita intenção aqui, tá bom? Fase única, essas coisas aqui, ó, até voltar ou não voltar, fase 2, fase 3, então eu não mexo muito nisso aqui. Lembretes inteligentes seria o TPMS, tá? E a gente vai depois em dispositivo TPMS, a gente vai configurar aqui. Mas no lembrete inteligente, como aqui não está selecionado, depois ele vai vir o ADB, tá? Vou mostrar no carro tudo certinho. Desativa o comando de voz, deixo assim, alerta de emulador vermelho. Então, eu não mexo muito, tá? Dicas, não tem muito. Toque auxiliar, também não tem muita coisa, tá? Regressar, ícone personalizado, a gente pode pôr aqui um ícone que você queira. O que seria isso aqui? Vamos só habilitar aqui. Deixa eu ver se ele vai pedir umas permissões. Deixa eu ver aqui. Ele vai ficar com esse ícone aqui do Launcher, tá? Mesmo que você saia da aplicação. Então aqui ele vai direto para sua home. Eu particularmente não gosto, tá? Então eu já desativei isso aqui. Eu vim aqui, tá? Eu desativei isso aqui porque para mim não achei legal. Animação animal de estimação. O que seria isso? Cara, ele tem um negócio aqui. Deixa eu ver se a gente... ele tem um animalzinho de estimação aqui, tá? Uma frescurinha. Dá pra você deixar o zoom menor. Dá pra deixar onde ele fica animado ali, tá? Ele vai ficar aí animado aí na sua launcher. Infelizmente a gente só tem essa opção, tá bom? Aí vai de gosto. Se você gosta disso ou não. Eu particularmente não vi muita diferença nisso. Lista dos animais, aqui é o que a gente tem instalado. Aqui a função do telefone, eu não habilito, deixo assim mesmo. Notificações do aplicativo, também deixo do jeito que está aqui, só para vocês verem se dá para filtrar na esquerda ou na direita. E o controle de acesso aí, tá? Sincronizar janela. Para mim isso aqui não fez diferença, porque não funciona no Dolphin Mini, tá? Pode ser que o Song funcione, pode ser que o Yamp funcione, mas aqui não funcionou, ok? E aqui depois a gente tem toda a configuração aqui que eu vou mostrar lá no começo, ok? Então essa aqui foi a interação aí do sistema de navegar, gesto, toque, animal de estimação e tudo mais, ok? Vamos para a próxima agora. Vindo para dispositivo, aí a gente tem algumas coisas legais aqui que eu preciso mostrar para vocês, tá bom? Então, definições de ADB. O que seria isso aqui? Ele vai ver aqui, ó, mas ele sempre vai pegar interligação com sistemas. Percentual de aviso de combustível,
Cara, isso aqui é, se você for elétrico, se chegar a 20%, ele vai te dar uma mensagem. Correção, código de erro, que eu vou habilitando, tá? Obter tensão, modo rápido do ADB. Como a gente não tem, ele vai dar um erro aqui, tá? E TPS. TPMS. Se você hoje tem seu DOF, veio no painel lá configurado como não veio PSI, veio KBAR, alguma coisa assim, KPS, né? Ou BAR, você pode ter essa opção aqui que você consegue alterar aqui para PSI, tá bom? E aqui, ó, você pode configurar uma pressão mínima e ele fica vermelho ou não. Vamos dizer aqui com 25, ele fala que é vermelho. E o máximo aí, vamos pôr aí 50, tá bom? Isso lá no começo aqui, ele vai mostrar aqui e vai mostrar no sistema aqui. No carro ali eu vou te dar mais informações aí, tá? Só para vocês entenderem aí. Sensor do pneu direito, esquerdo, aqui, normal, não se mexe nada disso, tá vendo? Hub, o que seria isso, tá? Se você tem o hub ali, que ali é espelha no painel, mas esse aqui a gente não tem, alguns não tem, então a gente não mexe. Temperatura também não vai ter, e luz ambiente que também não vai ter nenhuma configuração que você consiga fazer aí, tá vendo? A gente não consegue definir muita coisa aí. Para alguns casos aí pode ser que tenha, tá ok? Então essa aqui é o ADB, você vai ver aí. TPMS, que é mais legal, que você já consegue pôr em PSI, o quanto você consegue aí deixar o mínimo. Ah, eu quero que com 33 ele já me acuse ali no painel. Então ele vai acusar para você ali que tá murcho o pneu. Diferente do sistema do carro, tá bom? Hub, temperatura e luz ambiente. Então esse aqui é o dispositivo. Agora vamos para a última seção e depois a gente vai para a personalização. Então, pessoal, dando continuidade nesse último parâmetro aqui em outro, a gente vai encontrar algumas funções até legal, tá? Nesse SWC, a gente vem aqui, ó, aqui, né, BioID básico aqui, ele vem não selecionado, tá? Eu vou falar para vocês, mexam, mas depois desliga, porque o app aqui vai apresentar muito travamento, tá bom? Mas é mais para vocês entenderem, tá? Se a gente pôr aqui linkar com o BioID, aqui a gente vai ter algumas funções de abrir alguns apps direto ali da multimídia, tudo. Não faz muita diferença, tá? Aqui tem os controles, tá? Se você pode introduzir aqui, tipo, abrir o Waze e depois ali na Hi Siri ali, Hi Siri não, né? Ela fica até brava comigo. Na Hi BioID ali, ela vai habilitar esses comandos de voz que tem aqui. Em personalizado, se a gente vem aqui, ó, vamos pegar um botão aqui de aumentar o volume. A gente pode pegar do botão aumentar volume do carro e trocar a função, entendeu? Para abrir alguma coisa aqui, ó, abrir app 1, 2, 3, 4 é o que a gente configurou lá, ou alguma coisa de sistema, tá? Aumentar, lançar, voltar, silenciar, pausar. A gente pode fazer toda essa mudança aí no carro. Eu fiz no meu, porém ele começou a apresentar muito travamento. Então eu vim aqui e desabilitei, tá bom? Em tarefas, a gente não tem nada aqui relacionado aí que vá ajudar a gente a fazer alguma coisa, tá bom? Atalho, mesma coisa. No GPS, uma coisa bem legal, eles vão vir assim, tá bom? É que eu já tinha mexido aqui anteriormente. Atraso no carregamento de dados, isso aqui eu nem coloco, tá? Porque deixo aí velocidade, quilômetros ou milhas. Eu deixo, vai depender muito de onde você estiver também, né? E aqui é o atraso, tá? Deixa eu te mostrar para você. Hoje, se eu colocar 10% aqui, por exemplo, a hora que a gente tiver com o velocímetro do carro em 100, aqui vai estar aparecendo 110, que é essa porcentagem que a gente está colocando aqui. Então eu acabo deixando aqui todo zerado, tá bom? Para ficar igual ao que está ali no painel. E laboratório aqui, algumas coisas aqui
definições de SIM card, alguma coisa aqui que também não tem coisas muito relevantes. Região do mapas, tá? Então eu tô usando ele por enquanto. Nessa segunda aqui, né? Eu coloquei aqui o rádio, né? Então tem o rádio aqui. Dá para colocar o Deezer também. Vamos dar o play aqui só para vocês verem, tá? Ó. Ele pegou o último que eu fiz aí. Então vamos voltar aqui, né? Aqui as configurações do carro, tá? Então aqui você vai ver que nessa versão que eu tô, embaixo aqui ele tá um pouquinho diferente, que tem umas letras em japonês ainda, mas dá pra ver, ó. 28/2 eu rodei 52 quilômetros. Dia 1º do 3, 39. E assim sucessivamente, tá bom? Aqui total de consumo também, né? E aqui o gráfico que ele faz aí de economia e tudo mais, né? Todo mundo gosta. Na terceira opção aqui a gente tem o grafiquinho do carro, né? Está regenerando ou não. Se eu subir para cima aqui eu tenho o TTMS. E se eu subir mais um, tem umas informações do carro. Aqui dá para selecionar mais itens, tá bom? Nesse terceiro aqui, tá? Eu tenho a inclinação do carro, a temperatura da bateria, a porcentagem da bateria que está, o quanto eu rodei com o carro desde a última partida, o quanto foi gasto e o total para ele estar fazendo a média. Na parte de aplicativos, você vai ver que eu mudei algumas coisas, tá? Então vamos dizer que esse aqui, ó, eu fui lá, eu coloquei os aplicativos todos, né? Pra gente pegar todos. E eu editei o ícone dele, tá? Então eu pus num pendrive, pus numa pastinha aqui, fui lá e selecionei o ícone, tá bom? Então só para vocês entenderem. Aqui a bússola, tá? Altitude, norte, tudo certinho. E aqui a parte de ar-condicionado, ligar aqui o carregador, se eu ligar aqui o vento, né? Então tem tudo isso aí, tá? Vindo aqui para a parte de cima, tá? Aqui eu tenho hora, aqui eu tenho as informações do carro aí, tá? Ele tá no P, parado, né? Do lado direito aqui eu tenho a temperatura externa, a voltagem da bateria 12 volts e essas informações aqui eu tô no Wi-Fi, tá bom? Só para vocês entenderem. E vou entrar no menu aqui rapidinho, passar meio rápido, depois se vocês quiserem, dá um pause aí também, para ver o que eu deixei configurado. Minha versão aqui tá na 0112, né? Nem eu falei anteriormente. Então a gente vai em BioID,
tá? Depois vocês aí dá um pause aí também para ver o que eu deixei habilitado, o que eu não deixei, tá bom? Aqui em permissões, né? Aqui a parte de legal aqui. Se faltou alguma coisa lá no vídeo, eu vou passar aqui também, né? Então aqui, ó, desktop animação, né? Aquelas coisas. A câmera 360 que eu não habilitei, a saúde do carro aqui, tudo mais, né? E aqui as permissões do ADB, né? Então a gente vai só reconfigurar aqui. Em home a gente vai no layout que eu deixei, né? Normal, minimalist, navegação aqui, que é o aplicativo da navegação, né? Então eu já deixo aqui. E aqui embaixo aqui, essas partes aqui, tá bom? Widget aqui eu já deixo aqui no PIP, né? Eu não deixo no carrinho ali. Alguns aqui vão deixar no carrinho, outro não. Música, BYD plugin, só para vocês entenderem. Outros, app menu, tá bom? E o PIP ali, de noite aqui, tá configurado para somente o tema preto, tá? E eu deixei o brilho aqui 100%. Wallpaper aqui também, tá? Depois vocês aqui, é muito configurável, né? Modelo de carro aqui, depois eu vou no outro vídeo que eu vou falar aí, eu vou mostrar certinho como funciona isso. O status bar aqui, que é as informações que lá em cima, né, nas barras de cima aqui, tá bom? Aqui o que eu habilitei, o que eu não habilitei, e o da launcher mesmo, né? O que tá habilitado, o que não tá. Interatividade aqui, a gente chega aqui no layout. Essa navbar aqui tem que estar logado, tá? Depois no outro vídeo eu vou ensinar como fazer o login, deixar tudo certinho. Gestures aqui, que é a parte de gestos, né? Aplicativos aqui. Vou passar meio rápido, né? Porque senão vai ficar muito repetitivo aqui aquela parte. Aí vocês vão dar um pause aí no que precisar, tá ok? Aqui em devices, né? Categoria, TPMS, eu preciso configurar aqui, eu vou deixar 33 aqui, eu sei que muitos vão falar, mas assim, o carro lê outra coisa, né? Então eu deixo em 33 aqui, eu vou deixar em 47, vai, o mínimo e o máximo aqui. O hub aqui, né? Mesma coisa de sempre. Outros aqui seria aquelas partes, né? Aqui, só para vocês verem rapidinho, GPS aqui também, né? Aqui também não tem nada, tá? Aqui eu habilitei o desenvolvedor aqui, que ele vem aqui desse lado aqui, vou mostrar na setinha aí, e o debug, tá? Depois em desenvolvedor ele tem algumas opções aqui também que aí fica muito de vocês aí, tá bom? E chegamos no final aqui, tá bom? Agora eu vou mostrar uma coisa que eu fiz, que isso aqui eu acho que muito difícil alguém ter, né? Que seria os temas, tá? Então eu customizei os temas aqui, você vai ver que nessas 4 linhas aqui tem algumas coisas que você consegue abaixar. Vamos selecionar esse aqui para vocês verem como fica, né? Deixa eu voltar no carrinho aqui, aí vocês conseguem visualizar certinho. Então é aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Então essa aqui é um tema, né? Existem outros temas. Deixa eu ver se eu tenho alguma. Esse aqui, por exemplo. Não. Eu vou colocar esse que eu customizei do jeito que eu gosto, tá? Eu deixo mais esse aqui e mais esse. Então eu venho aqui. Então aqui tem o carrinho BYD que eu customizei, tá? Esse carro aqui é o meu carro, por sinal, tá? Então aqui também as cores aqui, cores do gráfico. Que é mais que está configurado aqui na parte de cima, você vai ver que tem uma cor diferente. Ali na temperatura externa eu coloquei o Wi-Fi ali, então tudo isso eu consigo configurar. A bússola aqui, ó, tá diferente. Deixa eu mostrar aqui. Eu consigo trocar o carro aqui, tá? Vamos ver aqui. Get, né? Então eu vou pôr aqui, eu vou pôr a van aqui só para vocês entenderem, né? Coloquei o BYD branco. E aqui você consegue configurar, tá? Então isso aqui eu vou passar no próximo vídeo. Se você quiser nem assistir o próximo vídeo, fala, quero igual ao seu, quero mudar a cor, quero deixar branco, quero deixar vermelho. Chame eu aí que a gente vai fazer um negocinho legal para você aí, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Espero que você tenha gostado.
Aqui é uma customização que eu fiz do meu gosto, então cada um aí pode fazer. Anote aqui, ó, que é um perfil do carro, tá? Do BYD. Aqui também, se eu fizer aqui, ó, o minimalist aqui, você vai ver que eu também configurei como se fosse o BYD, tá? E se eu abrir a porta abre, tá bom? Então, fica bem legal aí para vocês aí, tá fuçando, tá fazendo aí, tá bom? Mostrar aqui só para vocês entenderem, né? Eu não coloquei o Spotify, deixa fora aqui, então deixa eu voltar na parte inicial lá. É muita coisa, né? Acaba se perdendo um pouquinho, mas tá bom, né? No layout aqui. Isso. Vamos rebutar aqui. Uma coisa legal também que tem o OSD, tá vendo aqui, ó? Que é essa parte aqui, ó. Tô andando com o carro aí só para você ter uma noção, tá? Aqui dá pra dar play na música. Então vamos pausar aqui, senão dá direitos, né? Dá pra alterar isso aqui? Dá. Vamos aqui, ó. Temas. Se eu vim aqui em OSD, eu tenho tudo isso aqui instalado, tá bom? Dá pra configurar? Dá. Dá pra deixar personalizado? Dá. Porém, isso aqui eu não mexi muito. Então vamos por esse aqui, só pra você ter uma ideia, né? Então a gente vem aqui. OSD, tá? Ele vai abrir aí, ó. Então tá abrindo aí, ó. Dá pra mexer bastante coisa aqui, então é uma palhinha aí do que a gente consegue fazer aí pra vocês, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de todo esse conteúdo. Ficou um pouquinho grande, ficou, mas aqui a gente consegue meio que passar uma ideia para vocês, tá bom? E assim, qualquer dúvida, me chama. Alex, eu quero alguma coisa diferente, eu quero que você ajude eu quero isso, eu quero aquilo. Vamos batendo um papo aí, tá bom? Brigadão mais uma vez. Quero agradecer todo o pessoal ali que me deu força também, falou, não, faz o vídeo que vai ficar legal. O Rick, o Marcelo, o Paulo. Então, brigadão aí por enquanto. Vai ter um vídeo aí mais de customização, que nem eu falei, né? Mas aqui para encerrar, então é isso aí, tá bom? Compartilha, vamos dar views aí, vamos fazer esse canal crescer aí, porque esses conteúdos aqui dá um pouquinho de trabalho, viu? Não foi uma, duas, três ou quatro, não. Foram mais vezes que eu regravei, deixei de gravar, gravei com o celular, ficou muito tremido. Dei um jeito aqui de gravar a tela da BYD aqui, né, para vocês verem, tá bom? Então é isso aí, brigadão e até o próximo aí.